Olá, grande abraço. Estamos mais uma vez aqui conversando com uma personalidade da pediatria brasileira. Vocês sabem que eu trago aqui gente para falar sobre criança, sobre pediatria, sobre educação médica, sobre saúde no nosso país. E hoje eu acho que nós acertamos, porque eu convidei e tive a grande honra de receber aqui, vindo de Belo Horizonte, pegou o avião cedinho para chegar aqui para gravar com a gente, o professor Eduardo Tonelli. Muito obrigado, Tonelli, pela sua presença. Um grande prazer, viu? O professor Eduardo Tonelli, ele é professor titular emérito de pediatria da Universidade Federal de Minas Gerais. A Federal de Minas Gerais é uma das universidades públicas brasileiras mais respeitadas no país, né? Com um grande trabalho de ensino médico, de pesquisa. Ele é ex-presidente da Academia Brasileira de Pediatria. Ele foi presidente entre 2006 e 2008, cargo que eu ocupo hoje honrosamente e que o professor Tonelli já ocupou há quase 10 anos atrás. Ele também é membro da Academia Mineira de Pediatria e é um professor e membro fundador da Academia de Pediatria de Minas Gerais, né? Da Academia Mineira de Medicina. De Medicina. Ele é da Academia Mineira de Medicina e também da Academia Mineira de Pediatria, das duas coisas. Mas a grande contribuição do Dr. Tonelli, além de tudo isso que ele exerceu na pediatria, é a sua grande interesse pela preparação dos médicos, pelo ensino médico, pelas escolas brasileiras de medicina. Ele é uma pessoa que durante muitos anos foi um crítico objetivo da questão do ensino médico, da maneira de ensinar a medicina, do que se faz com o médico brasileiro, como é que funciona as escolas de medicina, e inclusive essa epidemia que ocorreu no país nos últimos anos de dezenas e dezenas de novas escolas de medicina, né, que ele vai comentar aqui com a gente, né? O Tonelli, me diz uma coisa, as primeiras escolas médicas brasileiras vêm lá de 1808, lá da época da chegada aqui do Dom João VI. Como é que foi essa história? Foi exatamente isso. O Dom João VI chegou aqui no Brasil dia 22 de janeiro de 1808. E no mês seguinte, em fevereiro, ele já estava com a carta régia autorizando a criação da primeira escola, que foi a Escola de Cirurgia de Salvador. Junto com a de Direito, né? Foram as duas ao mesmo tempo, não? Não, foi primeiro essa de Medicina. A primeira foi Medicina? É. 22, foi em fevereiro de 1808? 18 de fevereiro de 1808. E ele chegou de 22 de janeiro, então puxa vida, um mês depois. É porque já estava muito influenciado pelo Dr. Corrêa Picanso, que era um pernambucano, médico pernambucano, que era lente da Universidade de Coimbra, que veio com a corte. Eles já estavam em entendimentos com isso. Era professor de medicina em Coimbra? Em Coimbra. Ele veio para cá e influenciou muito ele no sentido de que criasse essa primeira escola. 1808 era... quer dizer, essa escola, é bom dizer o seguinte, foi uma escola, né, que seria assim, a nível superior. Porque antes, por causa do Marquês de Pombal, ele não autorizava a criação de curso superior nas colônias. Isso. Então, o que aconteceu? Em 1801, em Ouro Preto, em Vila Rica, já tinha tido uma carta régia, que é igual a autorização do MEC hoje, para criar um curso em Ouro Preto, que funcionou de 1801 e funcionou durante 50 anos. Naquela medicina? Não era nível superior, porque não era permitido. Claro. E aí, o que as escolas tinham, né? Elas tinham, sobretudo, ensino de anatomia, de cirurgia e de obstetrícia. E preparava as enfermeiras obstétricas. Então, Ouro Preto começou em 1801, olha aí. 7 anos antes. Sabe que isso eu não tinha a mínima informação. Então, essa escola, né, continuou durante 50 anos formando pessoal. Agora, com a vinda do Dom João VI, foi criada, então, a primeira em nível superior do Brasil. É isso, de todos os cursos. 1808, em medicina primitiva. E foi interessante porque quando ele chegou, para você ter uma ideia, nesses primeiros anos do funcionamento dessa escola, Coimbra impedia que usasse o nome de faculdade. Podia usar os nomes assim, escola,
Porque a escola tem escola municipal, Claro. então podia usar escola, podia usar o nome de academia e colégio médio, mas faculdade e universidade estava longe de existir. E por quê? Era proibido. Em Coimbra, é isso? A Universidade de Coimbra impedia, porque era uma universidade muito antiga e tinha aquele controle sobre as colônias. Nas colônias, isso. Nas colônias todas. Isso, tá. Então, o que aconteceu? Foi criado, então, esse primeiro curso em Salvador. Né? E é interessante que não havia praticamente médico no Brasil. Então, os primeiros professores, muitos eram boticários, farmacêuticos, Frei Custódio, por exemplo, que era cirurgião da Armada Portuguesa, eles seguiam, os cirurgiões não eram médicos. Então, o que aconteceu? Não tinha anestesia, não tinha nada. Então, eles seguiam as instruções da cidade de Coimbra. E ele foi um dos que lutou muito também para que, ao implantar o ensino, que os cirurgiões não ficassem com os conhecimentos deles, que eles tinham que ter conhecimento de anatomia, que tinham que ter conhecimento de obstetrícia, da arte obstétrica, etc. Aí funcionou, e para ser candidato à escola bastava saber ler e escrever, os primeiros alunos. Então, durante anos, era um grupo assim de 15, 16... Não tinha vestibular, então devia ser os caras mais ricos, né? Aí chegou por volta, nesse mesmo ano, né, esse 1808, a corte, em março, mudou para o Rio de Janeiro. Saiu da Bahia e foi para o Rio de Janeiro. E criou também no Rio de Janeiro a escola do Rio de Janeiro, com o nome de Cadeira de Anatomia do Rio de Janeiro. Era a futura o FRJ, Federal do Rio de Janeiro. Era a Federal do Rio. Então, com o nome de Cadeira de Anatomia. E no Rio de Janeiro houve carta régia autorizando também que alguns cirurgiões fossem para Edimburgo, que fossem para Londres para fazer treinamento, não é isso? E também a seleção era pelo mesmo processo, né? Que bastava saber ler e escrever, e os primeiros poucos alunos nos primeiros anos, chegou em 1813, houve uma primeira reforma. O curso, que era de 4 anos, passou para 5 anos. E tem um nome essa reforma, apesar de ter o nome da pessoa que idealizou essa reforma, que levou o nome assim, de Bom Será. Bom será assim, bom será que os alunos, além de saber português, que saibam também um pouco de francês ou de inglês. Então, esse nome de Bom Será pegou por causa dessa reforma, que passou a ter um pouco mais de exigência na seleção desses primeiros alunos. Bom, aí eles tinham conhecido. Estamos falando de 1813. 1813. Ou seja, 201 anos, né? 201 anos. E isso na primeira escola, né, nas 2 primeiras escolas. Chegou em 1800. As matérias que eles tinham mais nessa época era física médica, princípios de botânica, anatomia, que tinha bastante anatomia. Já tinha nesse de 5 anos noções de fisiologia e noções de higiene. Agora, em 1832, aí Pedro II era o governador, era o imperador e era criança, e tinha a regência, né? Tinha os regentes né, na época da regência. Porque aí, o Pedro I foi em 1831 que ele chamou, e em 32 o Pedro II já era o imperador regente. E era o Zé Bonifácio, né? Que era o Zé Bonifácio, depois veio o Feijó, né? Isso, então o que aconteceu? Aconteceu que a regência autorizou a transformação dessas escolas, que eram muito vigiadas por Coimbra, em podendo usar o nome de faculdades ou escolas. Então, pela primeira vez, aparece o nome de Faculdade de Medicina. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e Faculdade de Medicina da Bahia. Com um curso de 6 anos e com um processo de seleção mais rigoroso. Então, além, né, de português, francês ou inglês, latim e noções também de filosofia. Eles tinham que ter. Que bom, né? Que naquela época se ensina, porque hoje não se ensina mais filosofia para os estudantes de medicina. E para você ter uma ideia, né, o curso é física no primeiro ano, física médica, biofísica, né?
noções de princípios de botânica, era muito importante, né? Anatomia, fisiologia. Botânica porque a maior parte dos medicamentos eram naturais, né? Tudo natural. E, que era uma coisa espetacular, a arte de formular. Isso. Que tinha na cadeira de... Você ainda formula alguma coisa? Eu formulo alguma coisa. Eu ainda uso algumas receitas formuladas assim. E agora aqui para você ver que no último ano tinha inclusive curso de História da Medicina, no último ano. Uma coisa interessante. Então, foi a reforma de 1832, que aí foi realmente, se transformou em um autêntico curso superior. Então, e a partir daí, né, inclusive pensando que, além dos colegas, os médicos e professores que estão nos ouvindo, mas é o público em geral, e a gente realmente quer entrar um pouco, aproveitando essa grande conhecimento, essa grande experiência do professor Tonelli, que começou a expandir o ensino da medicina no Brasil para essa epidemia que nós temos hoje, né? Como é que foi esse crescimento nesses primeiros séculos, XIX, o XX e agora no XXI? O que aconteceu? Então, no início do século XIX, em 1808 exatamente, né, essas duas, fevereiro, Bahia, e novembro, Rio de Janeiro, 1808. Agora passaram 80 anos sem outra escola. Em 1898 surgiu a terceira escola no Brasil, foi de Porto Alegre, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul hoje. O USP foi 1934, né? USP? Foi? Não. Foi quando veio o professor francês lá? Não, desculpa, eu estou te interrompendo. Eu vou até comentar isso agora. Então eu vou comentar assim, as 10 primeiras. Sabe assim? Então, isso no século XIX foram só essas três. Não é isso? As duas primeiras e a de Porto Alegre em 1898. Em 1911, em março, foi em Belo Horizonte, a quarta, a UFMG hoje. Em 1812 foram três. A sexta, a sétima, a quinta... 1912, né? 1912. 1912. Foram três no ano. Foi a de São Paulo, a USP. Que depois tirou a USP, claro. A USP é criada em 1934 com a vinda daquela missão francesa, que aí incorpora a Faculdade de Medicina, isso, né? Mas foi em 12 que ela foi criada. Foi em 1812 que foi criada. Aí, e em 12 também foi a do Paraná e a Unirio. Então foram as 7 primeiras. Tá. Então, quer dizer, no Nordeste só tinha Bahia e para baixo era Minas, Porto Alegre e São Paulo. São Paulo. A oitava, Rio. A oitava foi a do Pará, em 1819. Lá em cima, 1919. 1919. E em 1920 foi a de Pernambuco, que foi a nona. E a 10ª em 1929, que foi a Federal Fluminense. Então, as 10 primeiras... A Federal Fluminense é em Niterói, né? Niterói. Tinha 3 do Rio. Nas 10 primeiras tinha 3 do Rio. Por isso todo mundo ia estudar no Rio, né? Então, o que aconteceu? Até 1930, então, tinha 10 escolas médicas no Brasil. Em 1931, em 1933, surgiu a número 11, que foi a Unifesp, Paulista de Medicina, que foi a 11ª. Então, de 1930 a 1950, nesse parado de 20 anos, não teve faculdade. De 10 foi para 15 só. Para 15 só. 14 eram públicos e só uma que era privada. Agora, de 1950, então tinha 15. De 1950 a 1980, passou para 77. De 15 para 77. Eu me lembro que quando eu fiz vestibular na USP, tinha 19 faculdades de medicina no Brasil. Eu fiz vestibular em 1961. Isso. Tinha 19. Tinha 19. Para você ter ideia, em 1952 foi Ribeirão Preto. Em 1958 foi a SUC. Foi a Unicamp. Foi a Unicamp. 62 aqui. O MEC consta como 58. Não, ela foi, eu acho que, criada no papel, mas ela começou a funcionar em 62. Tanto é que eu já estava na USP, quando eu me formei lá e fiz residência, que eu vim para cá. E foi a número 27 ou 28, assim, na sequência. Isso. Bom, então, em 1980 tinha 77. Ainda havia um predomínio grande das públicas sobre as privadas. Dessas 77, né, uns 60 e tantos por cento eram públicos. Agora, de 1980 a 2000, isso é importante, a 2000, de 77 passou para 106.
Então, há 14 anos atrás, 13 anos e meio, né? Existiam no Brasil 106 escolas, 159 públicas e 47 privadas. Isso tem 13 anos e meio. E o que aconteceu nesses 13 anos e meio? De 105 foi para 229. E ainda dizem que crescer que precisa importar médico, né? O país autorizou 122 escolas. Todas particulares, praticamente. Né? Dessas 122, 80 particulares. E 40 e poucas públicas. Particulares, né, para o público que está nos assistindo, que a gente não temos nada contra, tem que ser boa, tem que ensinar bem e tudo, mas a mensalidade de uma escola particular de medicina tem todo de 6, 7 mil reais por mês. Que pai pode pagar isso para o filho? Que é uma loucura, né? Tem muitas que são muito caras. Né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, é que com isto, então, em 2000, você tinha um predomínio das públicas ainda, mas agora, das 229, 102 são públicas e 127 são privadas. Ultrapassou. Passou muito. Nesses últimos 10, 11 anos. Então agora, foi uma coisa assim, foi uma coisa incrível, porque o Brasil, com 229 escolas médicas, não é isso? E com a população de 200 milhões de habitantes, é interessante. É o país que tem mais escola por habitante. Por habitante. E, no entanto, ele vive dizendo que não tem médico no Brasil. Pois é. O país que tem mais escolas médicas é a Índia, com 272. Mas lá tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Tem 5 vezes a nossa população. Lá é uma escola por 4 milhões aproximadamente. A China, com 13 bilhões, 1,3 bilhões de habitantes, tem 150 escolas. Lá é uma escola para 8 milhões de habitantes aproximadamente. E os Estados Unidos, aqui próximo, que tem 330 e poucos milhões de habitantes, tem 130 escolas. Tem uma escola para 2,3 milhões então, de habitantes. Tonelli, só te interrompendo, aproveitando essa tua experiência, acho muito interessante essa sua cronologia histórica aí do desenvolvimento e crescimento do ensino médico no Brasil e das escolas. Qual é o grande problema que você está vendo hoje no ensino médico associado a essa baita explosão de faculdade de medicina? É a qualidade? O que está acontecendo? É a filosofia de ensino? Onde é que nós estamos pecando? Estamos ensinando o estudante de medicina a ser hospitalocêntrico, como a gente fala? Você só ensina para ir trabalhar em hospital? Eu acho boa essa colocação sua, porque a gente pode comentar sobre o problema do ensino, né? Como é que começou o ensino, o modelo de ensino no Brasil, desde aquelas primeiras, até a década de 50, quando eu entrei em 59. Então eu peguei ainda o modelo francês. O modelo francês... Eu também, eu entrei em 60. É um estudo pré-clínico, né, com muita teoria, muita descrição. Você lembra anatomia, os livros do Testil, do Roverzinho, do Testil Latargia, Testil Jacó, né? Era uma coisa assim. Em francês, livros em francês. Então era estudava em francês. E na parte clínica era mais aqueles hospitais militares, hospitais filantrópicos, santas casas, com aulas demonstrativas. Né? Não havia hospital universitário. Não tinha quase. Aí o que aconteceu? Na década de 50 surgiu um modelo importado dos Estados Unidos, que é o modelo flexneriano. O Abraham Flexner, em 1910, ele não era médico, mas era interessado nessa parte de ensino. Ele fez uma avaliação das escolas médicas dos Estados Unidos e do Canadá. O que aconteceu? Por lá estava acontecendo um fenômeno semelhante ao que está acontecendo aqui no Brasil. Essa quantidade de escolas, só que tem que aqui está muito mais do que lá. Ele recomendou o fechamento de 2/3 delas. Eram 150, fechou 120. Então, ficaram assim. Aí, aqui não fechou nenhuma, né? Apesar de toda a briga. Aí o que aconteceu? Ele instituiu o modelo biomédico, também chamado biocêntrico, que é aquele um modelo em que o ensino ele é baseado em sólidas cadeiras básicas, com muita pesquisa, em um hospital universitário com serviços muito bem estabelecidos, também com muita pesquisa. Você deve ter sido dessa época, eu vivi essa época, eu fui monitor de anatomia do DIDIL, né?
que criou... Eu fui monitor de fisiologia. Fisiologia. Com o Krieger, o famoso Krieger fisiologista, que trabalha no Instituto do Coração até hoje, trabalhava com os ratinhos, a gente punha ele todo na cabeça dos ratinhos. Então, naquela época, esse modelo flexneriano, que é também chamado modelo biomédico, biocêntrico, ele centrava muito o estudo dessa forma, né? Preparar muito o aluno em todos os ambientes que ele frequentava. Tinha muita pesquisa, então eram monitores. A gente formava pesquisadores, por exemplo, né? Eu formei, eu tinha 2 trabalhos publicados no livro do ano, no ano que eu formei. No ano que eu formei. Eu vi uma referência ao teu trabalho, você trabalhou inclusive com Calazar, não foi? Muito. Você é uma pessoa que tratou muito crianças com Calazar, muito né? Esclerose aguda, que era totalmente desconhecida. Que era totalmente desconhecida. É, eu vi isso. Então o que aconteceu foi que... Foi preciso explicar para o público não médico o que é Calazar, o que é esclerose aguda, a gente explica já já. E ele introduziu então esse modelo, né, isso, em que o aluno ele tinha que ter aquela participação em pesquisa, né, isso, mas muito na parte individual daquele paciente, o diagnóstico e tratamento daquele paciente. Não havia uma grande preocupação com o problema da prevenção e com as necessidades de saúde da coletividade. Era com aquele paciente que estava olhando no hospital, naquela enfermaria, etc. Esse é o modelo flexneriano que ele veio ao Brasil da seguinte maneira, através da Rockefeller, que colocou esse modelo em São Paulo, na USP, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, e ia para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não quis mudar para o modelo de hospital universitário, não quis ficar com a Santa Casa. Aí foi para Ribeirão Preto. Então, esses 3 formaram, né, profissionais aí para essas escolas. Ali em Ribeirão Preto porque o professor Renato Voisk foi meu professor também, e ele trabalhava muito com a Rockefeller Foundation, eles iam muito no hospital, eu lá, ensinava a gente no hospital. Exatamente. Então, esse modelo, né, ele vigorou da década de 50, 60, 70, e depois, com esses serviços muito bem montados e o avanço tecnológico assim, muito acentuado, e esses serviços foram assim hipertrofiando, ficando de um jeito de competência e tal, mas com aquela visão de hospital, muito assim, hospitalocêntrica, não é isso? Naqueles indivíduos, sem a preocupação com a necessidade de saúde da comunidade. Aí que foi sem o social, né? Sem a preocupação da volta. Né? Aí houve essa crítica, não é isso? O ambulatório era pequeno, né? Pequeno. O que aconteceu? Aconteceu então que a gente começou a ver essa crítica, né? Que devia haver uma preocupação com a saúde da população, que os médicos estavam formando, muito competentes e tal, mas sem essa visão. Aí veio, né, isso, uma primeira reforma de ensino que teve um conteúdo sociocêntrico. Que aliás foram vocês lá em Minas Gerais. Que foi lá em Minas Gerais. O João Amilcar, você tem um livro, ele lançou um livro agora recente, espetacular, o ensino médio no Brasil e em Minas Gerais. Ele é pedagogo e participou dessa fase toda. O que aconteceu nesse estudo sociocêntrico? Primeiro, tinha que acabar com aquela quantidade de disciplinas. Tinha que reduzir, que eu fui contra, acabar com o ensino teórico nas disciplinas. Que bastava os grupos de discussão, GDs, e discutir em torno de problemas, etc. Esse novo, baseado em problemas, esse novo tipo de ensino médico, né? Mas aí, o que houve que foi fantástico lá, que foi a periferização do ensino. Você entende? A pediatria. Aí que nós estamos chegando dessa história toda, mostrando como é que a medicina evoluiu, por que nós precisamos de um médico mais centrado no social, na visão do mundo, né? Que, saindo desse ensino técnico. Saiu dos ambulatórios do hospital, né, e foi para onde está o sistema de saúde, né, isso, com grandes demandas da população. Isso. E aí foi para os centros de saúde da prefeitura, do centro de saúde do estado, o SUS, onde o SUS, né, estava ali implantado, e a periferização foi total. A pediatria lá até foi na frente. Né? Sempre a pediatria vai na frente, né? Foi na frente. E houve também uma coisa interessante, sabe? Houve a implantação do internato rural em 30 cidades a 300 quilômetros distante de Belo Horizonte. Essa é a coisa mais impressionante. Eles iam em grupos de 3. Quanto tempo eles ficavam lá?
3 meses. Você sabe onde eu fiz internato rural pela USP? Cássia dos Coqueiros, uma cidadezinha do interiorzão de São Paulo, onde tinha muito chagas. Tinha muita doença de chagas. A gente foi lá para trabalhar contra o triatlon em festas. Pois é, então e eu fiz o internato lá. Sim, foi interessante porque você começava a ter outra visão assim das necessidades de saúde da população, né? Isso inclusive em zona rural, em cidades pequenas, etc. Né? Então, agora, aí passou para ter aquela preocupação, saindo do modelo biomédico para o modelo sociocêntrico, que é esse. É isso? Agora, Tonelli, acho isso maravilhoso, e acho que é a ideia que todos nós professores de pediatria temos, de a gente sair de dentro do hospital e trabalhar nos ambulatórios, trabalhar nas periferias, tratar a criança em pé, tratar o paciente andando antes dele chegar no hospital para os casos mais graves. E que a nossa população perdeu isso um pouco, nos hospitais vivem superlotados, as pessoas procuram pronto-socorro investindo no posto de saúde sobrecarregado. Por que essa coisa não deu certo? Onde é que está o problema do SUS tão complicado? Onde é que nós por que nós estamos aí? Qual é o interesse da população que nos vê? Por que nós estamos falando de ensino médico e contra essa epidemia de escola de medicina e a gente continua com uma saúde pública, como você viu na televisão, tem uma terrível? Explicação. Finalizando aquele raciocínio, que em 1988 surgiu a Conferência Mundial de ensino médico em Edimburgo, que previa exatamente isso, tá certo? O aluno tinha que ter treinamentos em vários cenários, não só lá no hospital universitário. As disciplinas tinham que estar em consonância com as necessidades de saúde da população, que é esse modelo sociocêntrico, que o médico ele tinha que ser um educador para influenciar o sistema de saúde. Tinha que ter educação continuada para as equipes multiprofissionais, devia atuar o estudante em equipes multiprofissionais para ele ter o conhecimento. Bom, isso tudo ficou muito assim, né? Claro, porque o que aconteceu no Brasil em 1988? Foi criado o SUS pela Constituição de 1988, Sistema Único de Saúde. Qual que é o grande problema da saúde do Brasil que o governo brasileiro, a presidente Dilma, o ministro Padilha fogem de abordar esse assunto? Porque é uma coisa que choca muito. Em todos os países que têm um sistema de saúde que atende a população, como aqui o SUS, não é isso? A hora que chega assim, em cada ano, você tem lá assim, gastos anuais na saúde. Não é isso? Todo ano. Nesses países que têm um sistema de saúde que funciona, na Inglaterra, na França, no Japão, né, no Canadá, nesses países todos, quanto que é o gasto público nesses 100%? Lá é 70%, 80%, 90% o gasto público. Aquele restante, 10%, 20%, são as famílias, com seus planos de saúde, seus médicos privados, com exames, etc. Então, 70%, 80%, 90% o gasto é público. 3 mil, 4 mil dólares, 4 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil dólares per capita. E quanto que é o gasto público no Brasil? 45%. Então, quanto que dá para o per capita aqui, mais ou menos? Dá 800, 900 reais, às vezes 1.000. Reais? É. O que dá 300 dólares? Não, é dólar. É dólar. 800 dólares. Então, e lá 4 mil. Lá é 3 mil. 5 vezes mais. Nos países escandinavos, 4 mil. E mais uma coisa que você tem que pensar, eles gastam 5 vezes mais numa população muito mais bem nutrida, muito mais educada, muito mais cuidada, muito mais preparada, muito menor. Muito menor. E a gente aqui com essa situação. Para terminar essa primeira parte, nós estamos chegando perto desse fecho. Eu acho interessante, então, quando surgiu essas manifestações de rua em junho, né, o que o pessoal mais reclamou? Transporte público, saúde pública, não é isso? Segurança, né? Mas no caso da saúde pública, não é isso? Na mesma hora, no outro dia, a presidente Dilma preocupou e saiu com esse negócio de mais médicos, tem que trazer médico de fora. Tem que trazer médico cubano, né? Principalmente médicos cubanos. E
o ministro Padilha começou a anunciar, agora nós estamos reformando 4.000 UPAs, estamos investindo em 5.000 hospitais, estamos fazendo isso, agora não sei o que, recebemos uma verba de 15 bilhões. Aí a gente pergunta a ele, e qual que é o gasto público anual do Brasil depois disso que você está falando? 45%. Ou seja, não muda nada. Quer dizer, o problema do Brasil é que tem baixo investimento na saúde pública, é isso. O governo, como existe o problema que nós podemos conversar daqui a pouco, o problema da distribuição dos médicos, né? Das escolas também, a distribuição delas, o problema todo é o seguinte, é que o profissional não está lá onde todo mundo... É porque não tem condições de trabalho. É isso. Porque o que deveria no SUS existir que o Conselho Federal de Medicina, as entidades médicas, o povo também já está entendendo isso, né? Por exemplo, lá naquele lugar não tem uma escola com professores que são concursados e contratados para lá, não tem? E por acaso tem um serviço público, um hospital, uma carreira de Estado do médico no SUS para trabalhar lá? Não tem. Tonelli, olha, excelente. Esse problema que é o cerne da questão. Né? Nós gastamos esses primeiros 30 minutos maravilhosamente bem com essa história. Nós vamos gravar com você mais 30 minutos em seguida, completar essa ideia toda e vamos continuar. Muito obrigado pela sua vinda aqui de Belo Horizonte, viu? E que o Cruzeiro seja campeão da Libertadores. Do brasileiro eu queria que fosse o Santos, mas... tá? Muito obrigado. Eu vou voltar com o professor Tonelli para continuar essa história. Nós vamos chegar até a situação atual do Brasil, a medicina, o SUS, o ensino de pediatria. Por que nós estamos com essa dificuldade? Por que a TV mostra tanta miséria no SUS? Nós voltamos no próximo programa. Um grande abraço para vocês e até a próxima.